ninguém que não tenha lá. Não tem um partido político que não recebeu dinheiro do Master. Nenhum. Então, vamos ver para onde vamos caminhar. Agora, uma coisa é certa, irmãos. Eu vou dizer para vocês uma coisa bem certa, né? Que o mundo não está normal. Não está, tá bom? O mundo não está normal. Esse terremoto do México agora não é normal. Não é normal. E existe muita coisa que está fora do Brasil já. Sempre lembre, irmãos, que o celular do Vocário está na mão da CIA e da Mossad em Israel. Então tem muita gente poderosa sabendo de todo o podre do que está acontecendo. Deus abençoe, irmão André. Agora acabou de ter um terremoto no México. É assustador, né? E não foi um terremoto baixo, não, foi um terremoto de 6,1. É um grande terremoto. Diz que muita gente teve que sair de dentro das casas por causa desse terremoto. Muita gente. Meus irmãos, eu vou dizer para vocês, né? Eu queria chegar e abrir uma live e dizer, olha, o mundo vai melhorar. O clima vai melhorar. A economia vai melhorar. Eu queria dizer que você quer ouvir, a direita vai voltar para o poder no Brasil, o Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo. Mas, irmãos, não adianta você se iludir, né? A gente quer o melhor para a nossa vida, a gente quer o melhor para a nossa família, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Mas a gente não vai conseguir parar o cumprimento da profecia. Soube, irmão Davi. Porque a Bíblia é um livro profético e a Bíblia vai se cumprir. Então, por que é tão difícil a gente acreditar no que está escrito? A Bíblia não dizia que Jesus ia nascer de uma virgem? Dizia ou não dizia? A Bíblia dizia. Jesus não nasceu, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Emanuel, Isaías 7,14. Não diz lá a palavra isso? Jesus não nasceu de uma virgem? A Bíblia não diz que ele não teria beleza nem formosura, não víamos beleza alguma nele para que o desejássemos? Era o desprezado, mais indigno entre os homens, homens de dores. Mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Aí a Bíblia fala da morte de cruz. Jesus não morreu na cruz? A Bíblia também não fala, né? Que ele seria sepultado entre os ricos. Está lá em Isaías 53. Se cumpriu nascimento, morte, ressurreição, ascensão de Cristo. Lucas 24, 44, Jesus disse: era necessário se cumprir em mim
tudo que estava escrito nas leis de Moisés, nos Salmos e nos profetas. E tudo que estava escrito sobre ele, nascimento, morte e ressurreição, nos Salmos, nas leis e nos profetas, se cumpriu. Agora, sobre a volta de Jesus, existem 318 profecias só no Novo Testamento que ele vai voltar. Que o Apocalipse vai acontecer, veja que o Antigo Testamento anuncia o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor no Antigo Testamento, irmãos? É o Apocalipse. Jesus falou sobre terremotos, maremotos. Jesus falou sobre fomes, pestes, violências, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra... Jesus falou que tudo que nós estamos vendo agora iria acontecer antes da sua vinda. E tudo, meu irmão, que Jesus falou em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, irmão, são 3 capítulos do sermão profético. Tudo está se cumprindo. E um dos maiores cumprimentos é Mateus 24, 12. Eu estava meditando sobre isso. Irmãos, Mateus 24, 12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E veja que Jesus estava falando da igreja, o amor está esfriando da igreja e do mundo. A gente está caminhando para as pessoas híbridas. Eu tenho falado muito esses dias sobre isso. Irmãos, as pesquisas da geração Z é que a geração Z não está praticando o sexo. Parece que está um absurdo que eu vou falar aqui, mas nós temos geração Z dentro da igreja e lá no mundo. E a geração Z não tem praticado sexo. Eles foram pesquisar por que não está havendo sexo. Diminuição de nascimento de crianças em nível mundial. Olha o que é uma agenda, irmãos. Porque criança nasce através de intimidade sexual, sim ou não? Aí, veja bem, esta geração, a nossa geração, a geração Z, que nasceu há 2 décadas atrás, de 2010 para cá, a geração Z não pratica sexo mais. E eles foram descobrir a causa. Sabe qual é a causa? A geração Z está se satisfazendo com tela de celular. Quer dizer, o que isso quer dizer sobre por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará? Irmãos, nós não estamos tendo relações com pessoas, nós estamos tendo relações com máquinas. Então, as pessoas estão se satisfazendo. Estão gerando prazer em máquinas e não há mais relacionamento com pessoas. Eu fiz vídeo esses dias sobre isolamento social, as pessoas estão se isolando. As pessoas não querem ter amizade, as pessoas não querem ter relacionamento, as pessoas não conseguem conversar com outra pessoa, dialogar, ter uma ideia com outras pessoas. As pessoas, elas vivem vibradas no like, no comentário, que estão fazendo nem fotos, mas pessoalmente ela não é aquilo que ela mostra ser na internet, então, quer dizer, é uma mentira. Eu sempre digo para você, meu irmão, quem me conhece de verdade é a minha esposa, que dorme do meu lado todo dia. O que você vê na internet, muitas das vezes, não é nem 10% do que você está vendo, são máscaras. E sabe qual é o problema, meu irmão? Eu vou dizer, por que casamentos estão sendo destruídos? Internet. A mulher vai lá e segue influenciadores digitais que postam roupa de marca, posta bolsa de marca, posta viagens. E aí ela vê o casamento lá da pessoa, o homem levando a mulher viajar, o homem levando a mulher jantar, o homem abrindo a porta para a mulher. E aí sabe o que acontece?
Aí ela está dormindo do lado de um cara e ela está com a tela, o dedo na tela passando e vendo essas coisas, e ela olha para o homem e diz: meu Deus, eu vou morrer na vida que eu estou vivendo e eu quero mudar de vida. E do lado desse homem eu nunca vou conseguir mudar de vida. O que ela vai desejar? Se separar e se frustrar. Porque o que ela está assistindo não existe. Todo casal passa por dificuldade, todo casal constrói o casamento junto, todo casal tem dias que é difícil. É isso mesmo, Rudy. Ela olha para o lado, o cara está lá roncando com uma camisa velha, com a mão grossa de tanto trabalhar. E ela olha para aquilo e ela acredita que aquilo é verdade, e é mentira. Muitas das vezes o que eles estão fazendo é para manter a conta do Instagram, porque tem um monte de patrocinador. E muitas vezes estão até brigados e sem se falar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E por que isso afeta, irmãos? Porque as pessoas, elas estão caminhando para o híbrido, para uma conexão com tecnologia tão profunda que os relacionamentos de verdade estão acabando na geração inteira. Nós somos o segundo país mais ansioso do mundo. É por isso que eu digo que se tiver um apagão digital no Brasil, é pior do que uma bomba atômica. As pessoas vão morrer do coração de não poder acessar a tecnologia. Por quê? Porque as pessoas estão tão conectadas ao supérfluo, ao vazio, ao inexistente, achando que é existente, que é difícil. O amor se foi isso, irmãos. É algo que está no meu coração. O diabo tem feito de tudo para a gente não estender mais a mão para ninguém, para a gente não ajudar mais ninguém, para a gente não fazer mais por alguém. Então, assim, é algo tão surreal que é uma das questões do sermão profético que pouco se prega. O amor por se multiplicar a iniquidade. O que é a iniquidade? É o pecado consciente. Por se multiplicar o pecado que eu conheço e eu continuo cometendo aquilo que eu não deveria cometer, o amor se foi. E o maior portal de pecado em casamento, em família hoje, se chama celular. Irmãos, eu sempre falo isso. Se a minha esposa, missionária Raquel, não pode pegar meu celular, é porque tem alguma coisa escondida. Sim ou não, irmãos? Não vem para cá com uma mente liberal. Não vem para cá com uma mente liberal, que isso não existe. Casamento, não existe individualidade no casamento. Não existe meu dinheiro, meu Instagram, meu Facebook. Olha aí o que o Malmiros acabou de achar aqui, ó. Excesso de telas enfraquece a vida sexual dos casais, alerta sexóloga. Meu irmão, não existe meu celular, meu dinheiro, meu carro no casamento. Se o teu casamento tem individualismo, em pouco tempo ele vai extinguir, ele vai acabar. Então, não existe. A minha esposa tem acesso, eu tenho acesso ao celular dos meus filhos, eles têm acesso ao meu celular, eles pedem, papai empresta o celular, pega o celular, fica com o celular na mão. Eu tenho acesso ao celular da minha esposa, inclusive que a gente trabalha, bem dizer, juntos. Tem umas 3 pessoas que mexem no meu Instagram. Meu irmão, a minha vida. Eu sempre digo para vocês, a coisa mais linda que um ser humano pode ter é consciência limpa, dormir em paz, acordar em paz, viver em paz. Então veja que essa questão ela é terrível. E olha o que está distanciando, olha lá. Ó.
Devido ao estímulo rápido e infinito, as telas acabam atrapalhando o desejo, a intimidade dos casais. Sexólogo explica melhor e tal. Nem vou entrar em detalhe, mas só a capa aqui já fala muito do que eu estou falando. Então, veja bem, irmãos, eu vou dizer, se você parar de beber água, eu estou dizendo para os casados aqui, e já que eu entrei nessa área, que eu estou prometendo para vocês uma live de casa, deixa eu ver se a missionária se anima de nós fazer essa live amanhã. Presta atenção, irmãos. Se você parar de beber água, você sobrevive, sim ou não? A água é essencial para a vida. Você precisa beber água. E a Bíblia diz assim, ó, bebe água da tua cisterna. A tua esposa é tua cisterna, teu marido é tua cisterna. Sem sexo, um casamento não se mantém. E se está havendo distanciamento sexual entre casais, você precisa abrir teu olho. Porque é a Bíblia, o apóstolo Paulo propagou isso, que você não é dono do teu corpo, a mulher, e nem o marido é dono do corpo. E se for para se afastar sexualmente, que seja por mútuo consentimento, para que o diabo não vos tente. Para que o diabo não vos tente. Agora, veja bem, meus irmãos, relacionamento sem abraço, sem beijo, sem intimidade, ele está falido. Está falido. Então, e veja que eu estou falando dados aqui que a mídia está propagando, e isso está no nosso meio. As pessoas estão preferindo se satisfazer sozinho com uma tela de celular do que com pessoas. Aí abre o campo. Os pais não têm contato com os filhos, abraço, beijo, eu te amo, você é importante, brincar, correr, se divertir. Aí você não consegue dialogar com alguém, conversar com alguém. As pessoas estão ficando presas no seu mundinho e não conseguem sair do seu mundinho. Porque é um mundinho. E isso é cumprimento profético, meu irmão. O amor está se extinguindo. Está indo. E eu vejo assim como o diabo luta. Como o diabo luta para nós não estendermos mais a mão ao próximo, não ajudar mais o próximo, não fazer mais pelo próximo. E, meu irmão, é por isso, a palavra amor do Novo Testamento ela foi transformada em caridade. Você sabe o que é caridade? É prática. Não basta eu dizer que eu amo, eu tenho que praticar o amor. Não basta só dizer que eu amo, eu tenho que abraçar, eu tenho que beijar, eu tenho que olhar no olho. Eu preciso conversar e dialogar. Hoje as pessoas estão tão vazias, meu irmão, que elas não têm assunto para conversar. Não tem assunto. Agora, o que a gente precisa entender, meu irmão? Que tudo, para concluir aqui, que amanhã, 6 horas, nós estamos aqui no primeiro dia do jejum. A gente precisa entender que tudo que está no sermão profético, tudo, está diante de nós. A volta de Jesus é para essa geração. E nós precisamos acordar. Amém? Deixa eu orar por vocês. Deixa eu interceder por vocês. E 6 horas da manhã é o nosso primeiro dia de jejum. Meus irmãos, não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se. Não deixe. A gente teve uma expedição missionária no Ceará. Não saia daí agora para a gente passar o relatório aqui. Todos os dias de trabalho no Ceará. Eu só vou passar o final.
de uma semana de trabalho lá com a equipe de Fortaleza, do Missão Sem Fronteiras na Amazônia. Então, vamos lá. A gente teve, no total, 764 pessoas evangelizadas, 26 pessoas aceitaram a Jesus em uma semana de trabalho e 80 crianças receberam a Jesus e oração também. Isso foi uma semana. A gente foi no Peru, nós também estivemos na Colômbia, nos ribeirinhos, nas tribos indígenas. E ano que vem, irmãos, vai ser na primeira semana de julho e eu quero vocês lá conosco fazendo missão no Amazonas. Deus abençoe, pastor Carlos Vieira. Obrigado por ter mandado o relatório. Agora, irmãos, eu quero pedir para vocês ajuda ao Projeto Arrependa-se. Nós compramos o carro do nosso pastor Aminadeb lá em Fortaleza. A gente já comprou o carro num ato de fé. Mas eu tenho muito... A gente deu a entrada, né? Tá aqui, ó. Eu vou tirar o áudio porque tem direitos autorais, eu esqueci. Mas olha só, o carro que era da nossa base missionária, esse era o Abraão. Aí você vai ver já já o carro que chegou. Esse aí nós sepultamos, não tem mais conserto. Agora olha aí o carro que chegou. Diga glória a Deus. A gente deu entrada, irmãos, e tem um grupo de pessoas que vão ajudar a pagar a prestação desse carro. E eu quero louvar a Deus por você que acreditou. E você que quer enviar sua oferta de R$100, pode enviar, irmãos, que a gente não chegou no valor. A gente usou o dinheiro que tinha. E eu tenho muita despesa. Amanhã, dia 1º, dia 10, a gente tem os pastores da África. E eu usei a fé, irmãos. A fé. Tá, essa é a bênção que acabou de chegar, meu pastor. Está agradecendo. E obrigado, pastor Carlos. Deus abençoe a todos os mantenedores do Projeto Arrependa. Deus abençoe vocês. Muita bênção do céu na vida de vocês. E é bênção de Deus. Eu quero louvar a Deus por todos que ajudaram. A gente está em construção, irmãos, no Amazonas. Esse carro vai ser muito útil. No Amazonas, agora a gente tem muito cimento para carregar, muita coisa para fazer. E eu creio, né? Está aí o pastor Carlos Vieira, a gente tem a Kombi em Fortaleza. A gente tem a Kombi que foi comprada em Fortaleza, a gente fez uma prestação muito alta da Kombi na época, mas era muito necessário também a Kombi em Fortaleza para carregar os irmãos para fazer missões. Ela está sendo muito bem usada. Sexta-feira foi usada a Kombi, né, para levar o pastor Edivando com a sua igreja. Foi a Kombi que foi buscar o meu pastor Carlos Vieira, no aeroporto. E ela tem trabalhado muito. E esse carro, meu irmão, ele vai... O Abraão que nós sepultamos, a gente fez o motor 3 vezes. 3 vezes, e eu troquei a caixa de marcha. Eu gastei mais de R$2.000 para trocar a caixa de marcha do Abraão, mas não deu. Sepultou o Abraão e surgiu o Isaac. A gente já bateu esse carro de Isaac, meu irmão. O Abraão foi embora e o Isaac surgiu. Que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é? Então, o Isaac chegou na vida do pastor Aminadeb e é o riso, né? Ele merece, irmãos. O pastor Carlos Vieira ficou 4 meses lá com ele. É um homem incansável. O pastor Aminadeb é um homem incansável. Incansável. E ele tem trabalhado muito, muito para a obra de Deus. Muito. E eu quero pedir a todos, em nome de Jesus, nos ajude, nos ajude.
nessa obra e não deixe essa obra parar, tá bom? Não deixe. Não deixe essa obra parar, irmãos. A gente tem muita coisa para fazer ainda. Só para você ter ideia, irmãos, nos dias que eu tive lá, o professor Carlos Vieira acompanhou lá a gente. Só de cimento foi pago R$ 5.000, só de cimento. E de material de construção foi R$ 8.400 pago. Esse mês de junho foi gasto muito dinheiro, nobre de Deus, né? A gente estava com uma equipe de 15 pessoas, né? Aí a gente teve alimentação, locomoção, combustível, toda a trajetória dos missionários lá para ir e vir. Teve a hospedagem minha, do Ivan. Teve o pastor Ivan, que eu paguei a passagem aérea para ir e voltar, a hospedagem do pastor Ivan, alimentação do pastor Ivan. E eu dei uma oferta para ele, que ele ficou 10 dias comigo. E ele não atende, ele é um psicólogo, enquanto ele está em viagem conosco. Então, tudo é muito caro, mas só pelas almas que foram edificadas, transformadas, libertas, valeu a pena. E se uma alma só, irmãos, da igreja de São Gabriel que a gente inaugurou, se uma alma só ficar firme até a volta de Jesus, valeu a pena todo o nosso empenho, todo o nosso gasto. Se uma alma fica firme diante de todo o trabalho que foi feito, eu já estou satisfeito. Porque eu tenho certeza que se Jesus fosse descer do céu para salvar só a tua alma, ele desceria. Ele amou o mundo, mas se uma alma só se salvasse, valeria a pena o seu sacrifício. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, nós temos muito a fazer ainda esse ano. E eu quero acreditar que Deus vai mandar todo o recurso necessário para a sua obra. Amém? Deus abençoe a todos. Deixa eu orar por vocês. E 6h da manhã, eu quero vocês aqui no primeiro dia do nosso jejum. Deus ainda é o Deus do impossível. Irmãos, o jejum começa agora e vai até meio-dia. A gente vai orar agora antes de dormir. Você ora aí na sua cama. E vai até meio-dia. Nós entramos ao vivo todo dia, 6h da manhã. Todos os dias, 6h da manhã. E o jejum é você que faz. Se você quer fazer parcial, faça, né? Meu Deus, eu estou respondendo, irmã Lorena Araújo, eu estou respondendo você agora, presta atenção. O jejum vai da hora de dormir até meio-dia e nós entramos ao vivo todos os dias, 6h da manhã. E se você que vai escolher, se você quer fazer total, a maioria não bebe água e não come comida. Mas tem pessoas que bebem água durante o jejum. Aí é opcional entre você e Deus. Mas o jejum é da hora de dormir até meio-dia. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais essa live. Obrigado por mais este momento. Nos dá uma quarta-feira abençoada, um início de mês abençoado. Continue falando conosco, Senhor, de uma forma poderosa. E, Senhor, que este jejum que iremos iniciar de hoje para amanhã seja um jejum de sobrenatural e de milagres, Deus. O Senhor ainda é o Deus do impossível. O Senhor ainda move e faz coisas grandes na terra. E que teu povo venha a ser marcado por sobrenatural essa semana de propósito. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe.
2020, no meio da pandemia, quando o mundo parou, Deus acendeu um fogo. Nascia o projeto Arrependa-se. Um chamado urgente para uma nação que precisava voltar para Deus. Deus colocou no coração do pastor Carlos Cardoso e da missionária Raquel uma missão: percorrer o Brasil, ir às praças, levantar um clamor: Brasil, é tempo de arrependimento. E Deus confirmou. Por 2 vezes, o pastor Carlos esteve diante do ex-presidente Jair Bolsonaro, liberando uma palavra clara: não é tempo de paz e prosperidade, é tempo de arrependimento. Em 2022, o fogo se expandiu para o Amazonas. Ali, Deus levantou uma base missionária. Hoje, são 7 missionários no campo e já são 6 igrejas construídas. Estamos avançando. Mais 2 para 2026 nas comunidades ribeirinhas. Em 2024, Deus rompeu fronteiras. O projeto chegou em Angola. Hoje, são 22 missionários mantidos por este ministério, levando luz onde antes havia escuridão. São 32 pastores e missionários no campo, cumprindo o chamado. Mas agora, existe um novo chamado, um novo nível: a construção de uma escola missionária para levantar uma geração incendiada, preparada e enviada. Essa obra precisa de você. O que Deus está falando ao seu coração? Ore, escute e responda. Contribua com a chave Pix que está na sua tela. Seja parte desta revolução.